Nenhum serial killer do cinema ou da vida real se compara aos terroristas que atingiram as Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. No vídeo de hoje, algumas histórias reais de eventos sobrenaturais que envolvem o atentado ao World Trade Center. E se você chegou aqui nesse vídeo, eu te convido a conhecer o canal e a se inscrever. Toda quarta e sábado tem um vídeo bem legal por aqui. E se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, eu já agradeço. Então bora pro vídeo! Essa semana, o ataque ao 11 de setembro completará 19 anos. 3.000 pessoas morreram de uma só vez e até hoje muitas continuam morrendo por decorrência de problemas respiratórios, consequentes da inalação de amianto, dentre outras substâncias nocivas, marcas daquele fatídico dia. Esse foi o maior atentado terrorista da história. Mortes sofridas e traumáticas deixaram o local assombrado. Esse vídeo baseia-se em relatos de 2 livros, Do Aterro ao Solo Sagrado, de Frank Marra, um tenente do Departamento da Polícia de Nova York, e o outro livro é o Mensagens, Sinais, Visitas e Premonições, de Pessoas Amadas Perdidas em 11 de setembro. Foi escrito por Bonnie McNeely, viúva de uma das vítimas. Ela disse que após a tragédia, as famílias formaram uma comunidade para se apoiarem e muitas histórias eram relatadas. Daí ela resolveu reunir essas histórias em um livro. Infelizmente, ambos os livros não possuem tradução para o português. Nesse vídeo também trago alguns relatos interessantes que encontrei em redes sociais. Citadas as fontes, vamos ao primeiro relato. Um dos usuários de uma rede social diz que conhece um vigilante noturno do memorial em homenagem às vítimas. E ele disse que existem muitas assombrações no local durante a madrugada. Não é publicado ou discutido por ninguém. A segurança noturna está atenta a uma espécie de código de conduta. Nunca podem dizer o que vem por ali, porque as autoridades não querem que as famílias pensem que os mortos não estão em paz. Frank Marra relata em seu livro que viu o fantasma de uma mulher afro-americana que estava vestida de branco como uma trabalhadora da Cruz Vermelha da Segunda Guerra Mundial. O espectro caminhava pelos destroços que haviam sido levados para um aterro sanitário, e o fantasma desapareceu quando estava a cerca de 50 metros de distância. Uma mulher disse que no aniversário de 1 ano do 11 de setembro, uma grande multidão se reuniu no local com velas, e durante o encontro, uma brisa forte passou através da multidão, fazendo as chamas das velas dançarem descontroladamente, sem apagar. A ABC News fez um programa entrevistando familiares das vítimas do 11 de setembro, relatando coisas estranhas em relação a seus entes queridos. Muitos tiveram premonições de antemão. Monica Iken, viúva de Michael, disse que seu casamento aconteceu em 11 de setembro de 2000, exatamente 1 ano antes da tragédia. A festa era ao ar livre e pouco antes de dizerem sim, um avião passou muito baixo, interrompendo a cerimônia. Depois, quando ela olhou para uma de suas fotos do álbum, notou uma outra descoberta estranha. Uma faixa preta cobriu todo o corpo de Michael em uma das fotos. Após o acidente, Mônica também disse ter acordado e visto seu marido parado ao pé da cama. Ele estava todo radiante e eu simplesmente me sentei e disse: "Obrigada por ter vindo." Tão rápido quanto eu disse isso, ele sumiu. Lisa O'Brien lembrou-se de um ritual que compartilhava com o marido falecido. Antes de ir trabalhar todos os dias, era uma piada particular nossa. Ele chegava assoviando e me dava umas moedas e dizia que em troca queria beijos. Depois que ele morreu, Lisa disse que começou a encontrar moedas em todos os lugares mais estranhos.
Eu me levantava no meio da noite para ver como estavam as crianças e quando voltava, havia uma moeda de 25 centavos na minha cama. Ela disse que está convencida de que as moedas eram uma mensagem do além-túmulo. Lisa relatou também que encontrou sua filha Jessie, de 4 anos, conversando sozinha, e quando perguntou com quem a menina conversava, ela respondeu, com o papai. Ela tentou sondar o assunto da conversa, e a menina respondeu que ele fez a brincadeira. Toque, toque, toque. Quem está aí? Uma mulher que trabalhou no One Trade Center. Para quem não sabe, o One Trade Center é o prédio que construíram no local do acidente. Ela relatou o seguinte: sentia e via espíritos o tempo todo e fiquei tão feliz por deixar aquele trabalho. Não era um bom lugar para mim. Eu tinha sonhos de aviões voando próximo aos edifícios. Em 2006, eu fui com um grupo ao local para orar pelas almas perdidas. Fechei meus olhos e fui bombardeada por milhares de espíritos correndo direto para mim. Um horror! Deus os ajude, porque vai demorar muito até que alguns daqueles espíritos traumatizados possam seguir em frente. Um rapaz contou o seguinte: sou nova-iorquino, passo por esse local em ônibus com frequência. Alguns espíritos seguiram, mas muitos estão presos no trauma. Em Nova York tem espíritos de diferentes períodos de tempo, vagando pelo centro de Manhattan. O cemitério do outro lado da rua do World Trade Center tem corpos empilhados sobre corpos, um pequeno cemitério lotado. Alguns espíritos de todos os períodos de tempo simplesmente amam esta cidade e escolhem ficar por aqui, e isso cria uma energia densa. A estranha jornada de Bonnie McNeely começou com premonições. Seu marido de 46 anos, Iman, um atleta lendário que se tornou comerciante, trabalhava no World Trade Center. Ele parecia ter um pressentimento nas semanas anteriores ao 11 de setembro. Em 2 de setembro de 2001, ela disse que eles estavam em um churrasco, onde Iman falou com seu irmão que tinha medo do World Trade Center ser atingido novamente. Sim, para quem não sabe, o prédio teve um ataque terrorista em 1993, em proporções bem menores. Ele até falou que tinha dúvidas de como agir em um ataque, se ia em direção ao telhado ou ao térreo. E nos dias que se seguiram, ela disse que estava claro que Iman suspeitava que ele não teria muito tempo de vida. Uma noite eu estava cozinhando, ele então entrou e disse: é melhor você ser mais rígida com as crianças, porque quando eu for embora, vai ser difícil. Na manhã do 11 de setembro, quando Iman se preparava para trabalhar, ele teve um ataque de vertigem no chuveiro, um problema que não o afetava há mais de 9 meses. A esposa de David McCord, Ruth, foi uma das vítimas do atentado. Ela era uma passageira do voo da American Airlines que foi sequestrado pelos terroristas. Essa seria uma viagem a trabalho e em sua última semana de vida, ela escreveu cartas para as pessoas que gostava e até se reconciliou com alguns amigos. Juliana, sua filha de 4 anos, deveria ficar em casa com David, mas no último momento, Ruth mudou de ideia. Ela se virou para mim e disse: David, Juliana pertence a mim e eu vou levá-la comigo. Um usuário de uma rede social comentou que seu escritório mudou-se para o World Trade Center em 1981 e desde sempre o local já era assombrado. Operadores de processamento de texto que trabalhavam no terceiro turno sempre reclamavam de fantasmas. O escritório funcionava 24 horas, com 3 turnos, e o terceiro turno trabalhava durante a madrugada, saindo do prédio às 5 da manhã. Ele diz que grande parte dos prédios de Manhattan
foram construídos sob cemitério indígena. O nome Manhattan vem do Lenape, uma tribo indígena que habitava aquela região. Ele contou que constantemente tinha pesadelos com terroristas uniformizados soltos pelo prédio com metralhadoras, matando todos que se moviam, e todas as vezes em que os terroristas o encontravam, ele acordava do pesadelo. Isso antes do ataque ao prédio em 1993, onde 6 pessoas morreram. A quantidade de trabalho era enorme, pois poucos funcionários permaneciam no turno da noite, e os que resolviam aceitar o trabalho viam fantasmas todos os dias. Certa vez, resolveram contratar funcionários temporários, e uma mulher estava em seu primeiro dia. Ela surpreendentemente não sabia da fama do prédio e, por volta das 3 da manhã, pediu para ir ao banheiro feminino. Os banheiros ficavam no meio dos corredores do prédio e, enquanto a funcionária se dirigia ao banheiro, ouvimos seus gritos e fomos imediatamente socorrê-la. Ela disse que, ao chegar no corredor, imediatamente viu um homem caminhando em sua direção. O homem passou por ela, a encarando, e ela percebeu que era o sócio da empresa que morreu alguns anos antes, pois ela havia reconhecido pela foto da biblioteca da empresa. Ela pediu um táxi e nunca mais voltou. Havia um sofá no escritório onde algumas vezes revezávamos uma soneca. Era 11 de setembro de 2001, quando fui acordado às 5 da manhã por 4 espíritos me mandando sair do prédio. Eu estava tipicamente dopado de sono e continuei dormindo. Às 8h45 fomos duramente atingidos e uma força me arremessou nas prateleiras. Em desespero, corri em direção às escadas e os amigáveis espíritos novamente me alertaram para deixar o local. E quando o segundo avião atingiu a torre, eu estava fora, fazia 5 minutos.